Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglane e hoje um pequeno react. Esse vídeo aqui do canal do Brod, eu estava vendo aqui no YouTube e achei interessante trazer para o canal. O vídeo dele tem o seguinte título: Confirmado, seu jogo não é seu. PlayStation exige conexão para ativar seus jogos digitais no PS5. O que eu achei interessante desse vídeo aqui é que ele vai falar sobre a questão da nova política da Sony de fazer com que você conecte seu aparelho na internet. A gente vai vendo o vídeo aqui conforme eu for reagindo, a gente vai discutindo sobre isso. Só que eu já assisti esse vídeo e eu estou trazendo esse vídeo para cá porque realmente eu achei que ele foi muito contraditório nesse vídeo e a gente vai ver o motivo agora. Vamos começar aqui a partir de 22 segundos, que é onde o vídeo começa. Opinião. Se liga nessa pedrada. A PlayStation confirmou uma nova política de gerenciamento de direitos digitais. No caso, uma DRM para o seu PS5. Segundo a matéria, a partir de jogos digitais adquiridos após a atualização de sistema de março de 2026, o console exigirá uma conexão com a internet pelo menos uma vez a cada 30 dias para validar a licença. Caso o console permaneça offline por mais tempo que o período estipulado, os jogos não serão executados até que a conexão seja estabelecida. A mudança não afeta títulos já presentes aí na sua biblioteca. Detalhe: definir o console como primário também não contorna a verificação mensal. A empresa não divulgou se a política será estendida para jogos físicos ou para outras plataformas. Bom, sinceramente eu espero... Isso daqui é o contexto de tudo, né? A Sony colocou aí a partir de uma atualização, acho que no mês de março, ou que vai valer para os jogos adquiridos a partir do mês de março, de que você vai precisar conectar o seu videogame pelo menos uma vez a cada 30 dias. Se você não fizer isso, aquele jogo que está lá, que você supostamente comprou, né? Porque a gente sabe que aquilo não é uma compra, é sim um aluguel estendido, porque você compra a licença, né? Entre aspas, e não o jogo em si, o jogo não é seu. Mas aquele jogo ele vai deixar de funcionar naquele momento até que você conecte de novo na internet o seu console. E esse é o contexto então da opinião dele aqui sobre esse assunto. Ou seja, se você não conectar pelo menos uma vez o seu console na internet durante o período de 30 dias, os jogos que você comprou não poderão ser mais usados. Assim que você conectar o seu console, eles voltam a funcionar normalmente. Então esse é o contexto, vamos ver aqui agora a opinião dele sobre isso. Que fique só no PlayStation mesmo e só nos jogos digitais. E espero que ninguém imite, porque essa é uma das ideias mais anticonsumidor que eu já vi. Ah, mas ninguém... Ele está falando que essa é uma das ideias mais anticonsumidores que ele já viu. Agora vamos entender por quê, né? Porque para mim não tem nada demais. Você colocar aí para uma restrição para você logar seu console pelo menos uma vez a cada 30 dias, não tem nada demais nisso aí. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Hoje fica sem internet, mano, não interessa. A pessoa comprou o jogo e ela não deve satisfação a ninguém. Mano, isso é controle. Isso gera dependência, o jogo deixa de ser acessível offline. Se o servidor cai, você não joga. Vamos imaginar, se a Sony tiver outro daqueles problemas clássicos que ela tem, queda de servidor, ela for hackeada. E aí, como é que você fica? O problema não é precisar de internet, o problema é que isso transforma o seu acesso ao jogo em algo condicional e temporário, mesmo depois de pago. Detalhe, hoje... Ele falou que isso transforma o seu jogo em algo condicional mesmo depois de pago. Você já tem um erro de conceito aqui, porque na geração de hoje em dia, os consoles eles são quase totalmente dependentes de internet. Apesar de você poder jogar alguns jogos online. Tem outros jogos offline, na verdade. Tem alguns jogos que você só joga online, no multiplayer, etc. E tem jogos que você pode jogar offline. Isso não significa que o jogo também é seu. O jogo que ele falou, o jogo comprado ou pago, que nem eu disse aqui no início do vídeo, o jogo não é comprado, o jogo é alugado. Só que é um aluguel mais extenso. Porque a partir do momento que a empresa quiser, do nada, tirar a sua licença para esse jogo, ela pode fazer isso. Elas não costumam fazer isso, mas pode fazer isso. Toda vez que você supostamente compra um jogo, é só você ler os termos de uso. E os termos de uso estão bem claro que aquele jogo que você comprou, entre aspas, não é sua propriedade. Você está adquirindo uma licença
E essa licença pode ser revogada a qualquer momento. E para você ter acesso a essa licença, existem alguns critérios, algumas coisas que eles colocam para você continuar com esse jogo na tua biblioteca. Então, a partir do momento que você compra, entre aspas, esse jogo, você está sendo condicionado. Tudo nesta geração, seja no PlayStation ou no Xbox, é condicionado. Então, essa regra que ele está falando aí, que ele está falando, nossa, vai ser condicionado e tal, já é. Você ter um PlayStation 5 hoje, ter um Xbox, tudo que você compra digital e online já é condicionado. Não é uma coisa sua. Então, partindo desse ponto, é que eu vejo que não faz sentido o que ele está falando aqui. Aí ele está falando assim, mas e se o serviço for hackeado, se acontecer alguma coisa? É um risco que todo mundo corre, inclusive a própria empresa que disponibiliza o jogo. Porém, para resolver esse tipo de problema, tem as compensações. Como aconteceu com a Plus, que ficou offline aí, se não me engano, uns 2-3 dias, a Sony compensou isso dando mais 5 dias para os assinantes. Então, se você, por exemplo, se vencesse hoje a sua assinatura, você ainda teria mais 5 dias gratuitos, que foi o que a Sony deu para compensar aqueles 2 ou 3 dias, se eu não me engano, que ficou fora do ar. Então, para isso, as empresas fazem compensação, se acontecer. Então, tem risco de um hacker, tem risco de ficar offline? Tem. É uma coisa que é risco para todo mundo, tanto para a Sony, quanto para a Microsoft, quanto para qualquer outra empresa no mundo digital. Então, mais uma vez, não faz sentido o que ele está falando aqui, mas vamos continuar vendo o argumento dele. Funciona, mas e quando vier o PS6? E quando a rede for descontinuada no PS5? Não, peraí, mas aí você está indo muito para frente. Quando vier o PS6, quando a rede for descontinuada para o PS5, meu amigo, você está falando de uma empresa gigante. Tanto Sony, Microsoft, Nintendo ou qualquer uma, quando ela vai fazer essa adaptação de serviços, ela tem uma política para lidar com isso. Se chegar o PS6, eles vão ter uma política para lidar com isso. Se acontecer de cair um servidor ou desconectar o servidor do PS5, eles vão ter uma política para lidar com isso, que seja minimamente razoável entre consumidor e empresa. A empresa faz isso do lado dela para evitar fraude, para evitar pirataria, para evitar um monte de coisa. E aí o consumidor do outro lado vai ter esse equilíbrio. Se esse equilíbrio lá no futuro PS6, quando desativar um PS5, etc., não for ideal, o consumidor vai reclamar. E se a empresa vê que tem que voltar atrás, ela vai voltar atrás. Agora, não adianta especular futuro agora. PlayStation 6, cara. Nós estamos no PlayStation 5 ainda. Nós estamos numa política que entrou agora. Uma política, inclusive, que já existe, por exemplo, em Netflix. Se você baixar um filme ou uma série, você tem que conectar a sua Netflix em até 30 dias. Senão, aquele offline você perde. No YouTube Premium também é assim. Se você faz o download de um vídeo, você também tem que conectar em até 30 dias para você poder renovar essa licença. Senão, você não consegue assistir o vídeo offline. É a mesma coisa. A Sony só está colocando uma coisa que já existe em qualquer serviço de streaming. Pensa pelo lado bom. Isso vai ajudar a empresa, é o que importa. Pelo menos para muitos é o que importa, né? Fazendo meu papel, tá? Como consumidor fiel da PlayStation, dando todo o suporte que eu posso, que é possível, até financeiramente. Faço o máximo que eu posso pela empresa. E outra, se isso viesse da Microsoft, sejamos sinceros, o mundo estaria acabando agora. O console estaria morrendo de novo, é outra falência. Detalhe, quando isso... Se viesse da Microsoft ou do Xbox, as pessoas cairiam com muito mais peso em cima do Xbox, porque o próprio Xbox destruiu a própria marca. É uma marca que ninguém respeita, nem o consumidor, nem a indústria, nem as pessoas que fazem jogos, os desenvolvedores, e muito menos a mídia. Todo mundo cai matando em cima do Xbox. Pode acontecer a mesma coisa. Se acontece a mesma coisa, por exemplo, fechar estúdio. A Sony fecha estúdio, a Microsoft fecha estúdio. Só que quem tem um peso maior? A Microsoft. Por quê? Porque é uma marca desvalorizada, desrespeitada, onde todo mundo caga em cima e a própria divisão Xbox não faz nada. E existem motivos para isso, né? Além de ter um marketing ridículo, horrível, ela acabou com os próprios consoles, que são muito bons, e eu não tiro muita razão da mídia cair em cima mais do Xbox do que do PlayStation, porque o PlayStation tem credibilidade, é respeitado por todo mundo, já o Xbox não é a mesma coisa. Então o Xbox agora vai ter que ter uma gestão muito melhor para poder recuperar a credibilidade que tinha antes.
Porque agora, meu amigo, pode ser qualquer peidozinho que para o Xbox vai ser muito maior a proporção do que para o PlayStation. Porque PlayStation tem credibilidade e o Xbox não tem. Isso foi cogitado no Xbox One, custou a imagem do console. E anota aí, vai ter gente defendendo essa chibata grossa com cola de vidro. O mais A questão do Xbox One é porque no Xbox One, primeiro, a Microsoft, ou a divisão Xbox, na verdade, ela tem uma mania de querer antecipar o futuro. Quer colocar o futuro na garganta do consumidor e o consumidor nem está preparado por isso. Lá em 2013, quando foi lançado o Xbox One, a internet não era bem espalhada como é hoje. Talvez lá nos Estados Unidos, né, que é mais desenvolvido. Mas em outros países não. Países subdesenvolvidos não tinha o acesso que tem à internet hoje, lá em 2013. Outra, o Xbox ele queria ficar praticamente 24 horas online o tempo todo, ou seja, a política do Xbox One, se eu não me engano, era que você teria que conectar por pelo menos 24 horas. A diferença aqui no PlayStation é 30 dias. Assim como é na Netflix, no YouTube e em outros serviços de streaming. No caso do PlayStation é 30 dias. No caso do Xbox lá em 2013 era 24 horas. Se fosse aqui no PlayStation 24 horas, aí eu te daria razão. Você pode falar assim, 24 horas é muito pouco. Né? Aí se acontece alguma coisa, ou se eu preciso um fim de semana, caiu minha internet, deu um problema no bairro, estão fazendo manutenção, eu fico 2-3 dias sem internet, aí eu vou perder acesso aos meus jogos? Aí beleza, aí você tem toda a razão de reclamar. Agora 30 dias, amigo, 30 dias, quem é que fica 30 dias sem conexão de internet no console? Aliás, eu acho pra mim completa burrice alguém pensar que ele pode comprar um console desta geração e achar que vai ficar offline o tempo todo. O console não foi feito para isso. Você abre o console seu offline sem conectar na internet, até sua dashboard ali fica toda seca. Você vai jogar um joguinho ou outro ali offline, mas você não vai ter mais atualização, você não vai ver loja, você não vai ver o catálogo da Plus ou de qualquer outro serviço. Você não tem mais nada, você não vê amigos, você não vê troféu, você não vê nada. Você só pode acessar o seu jogo. Ninguém compra um videogame desta geração para não conectar na internet. E 30 dias é mais do que o suficiente. Ninguém fica 30 dias em um console, principalmente no PlayStation 5, sem pelo menos conectar uma única vez na internet. Uma coisa é você usar, você pode desconectar, levar o seu console lá para a zona rural, lá para a roça e jogar lá, e lá não tem internet. Aí você fica 2, 3, 4, 5 dias lá. Mas pelo menos uma vez na vida, em 30 dias, você vai conectar esse console na internet. Não é possível, você precisa atualizar. Se tiver atualização de jogo, se tiver atualização de software. Se você ficar sem conectar o console na internet por muito tempo e cair uma outra atualização do seu console aí, provavelmente o seu próprio sistema não vai funcionar direito. Você depende da internet para fazer atualizações. É impossível hoje você ter um console dessa geração e, entre aspas, não depender da internet. Impossível. Engraçado ainda é o pessoal que fica dizendo: ai, o jogo é meu, eu jogo quando eu quiser offline. Negativo, viu? Você tem que abrir o seu joguinho aí, abrir ele para renovar a licença. Aí eu lembro do pessoal que fala também, a mídia física, o jogo é meu. Isso é uma utopia danada. Olha só, do console PS3 para trás, você tá certo, o jogo é teu. Mas do PS3 para frente, nada impede uma atualização em teu console aí que prejudique certos jogos. Vimos um caso parecido com... Peraí, mas você está falando, você está reconhecendo que o jogo não é da pessoa, então não faz sentido o seu vídeo, porque até agora você criticou, você acabou de dizer que essa política nova de ter que conectar a cada 30 dias faz com que o jogo que você supostamente comprou, ele seja condicionado. E o simples fato agora de você estar reconhecendo que o jogo não é seu, também é uma condição. Foi o que eu expliquei antes, o jogo não é seu, é uma licença que você compra. Você precisa de atualização, precisa cumprir os termos do contrato de licenciamento lá do produto. Então você tem um jogo condicionado. Você está concordando agora comigo, sem saber, de que o jogo não é da pessoa. Inclusive, está aqui no seu título, né, que é esquisito. Assim, confirmado, seu jogo não é seu. Eu já achei estranho quando eu vi esse título aqui. Se você já está reconhecendo que o jogo não é da pessoa, por que você está criticando essa política da Sony?
Não faz o menor sentido. E ainda mais dizendo que isso é uma condição para a pessoa, o seu jogo comprado está sendo condicionado, sendo que ele já é condicionado. E ele não é comprado, ele é alugado, por um tempo estendido, mas é alugado. Você tem que cumprir um contrato. Se você não seguir o que está naquele contrato lá, quando provavelmente ninguém lê, a hora que você comprar um jogo, dá uma lida no contrato lá para você ver. Tem um monte de coisa que você tem que seguir. Se você não seguir e a empresa vê que você não está seguindo aquilo que está no contrato, ela tira a licença do teu jogo. Independentemente se você está na internet ou não. Essa questão de conectar na internet é só mais uma coisa. Entendeu? Então, se você está confirmando aqui que o jogo não é da pessoa, inclusive mídia física, qual é o sentido do que você está falando então? Qual é o sentido de você falar que essa nova política de conectar na internet a cada 30 dias é um condicionamento do jogo? Tudo é condicionado, inclusive a compra, entre aspas, do jogo. PS3, onde após um update, jogos pararam de funcionar. Tem muito jogo ali que vem praticamente pela metade ou cheio de problemas. Precisa de uma atualização ali no primeiro dia para ser corrigido. Ah, mas as pessoas vão deixar... E isso exige o uso da internet. Como que uma pessoa não vai acessar a internet pelo menos uma vez a cada 30 dias? De comprar digital, vão deixar o digital de lado. Quem garante que a Sony não fará o mesmo em relação à mídia física? Você já pensou nisso? Você acha que eles não sabem que isso pode levar uma fuga ali para a mídia física? Você não acha que a Sony sabe que ela mais perde com a mídia física do que outra coisa? Porque tem um custo de produção, tem um custo da logística, estoque e distribuição. Se os consoles estão virando PCs, para que mídia física? PC não usa mídia física há anos. Estamos na geração das bibliotecas digitais, amigo. Caras, assim, infelizmente, o único... Pera aí que você está falando aí, você está tirando esses dados da onde? Porque, só para responder rapidamente, por que o PlayStation 5 usa mídia física? O último relatório do PlayStation 5 lá da Sony é que o lucro subiu 19%. Dentro desse lucro aí deve estar a mídia física. Se a mídia física fosse prejuízo para a Sony, ela não estaria usando a mídia física ainda. Por que ela está usando mídia física? Você pode questionar sim, o lucro da mídia física diminuiu, beleza. Até aí eu concordo. Agora, se disser que é mais prejuízo para ela do que tudo, não condiz. Porque o último relatório do mês passado, mês passado se eu não me engano, 19% de lucro. PlayStation 5 já foi taxado como o console mais lucrativo da Sony, de todas as gerações da Sony. Como que você diz que mídia física? O caixista, por exemplo, ele fala o seguinte, se o jogo exclusivo, por exemplo, se o jogo exclusivo dá muito dinheiro para a Sony, por que a Sony está liberando esses jogos para o PC? Então a regra tem que valer, pô. Se a mídia física está dando prejuízo, por que a Sony ainda está mantendo a mídia física? É aí que está a questão. No caso do jogo exclusivo, eu já tenho as minhas explicações do porquê que o jogo não dá dinheiro. E está correto. Realmente, se desse dinheiro, a Sony estaria com os exclusivos ainda. Agora, no caso da mídia física, a gente tem que reconhecer que é mais de 90% de chance de que a mídia física ainda dá lucro. Você está falando do custo de distribuição, de produção, logística, etc. Você acha que os comerciantes não têm acordo entre si? São milhões de cópias de mídia física vendida da Sony diretamente da fábrica para o lojista, e o lojista vai revender essas mídias físicas. Então, como eles compram milhões, isso talvez dê uma margem de lucro para a Sony que ainda vale a pena manter a mídia física. Então eles devem ter um acerto entre eles lá, que eles compram essas mídias físicas por um determinado preço, inclusive fazendo com que o lojista consiga vender a mídia física mais barata do que a própria mídia digital. Então deve ter algum acordo lá. A gente não sabe que tipo de acordo que é, mas tem. O mercado se autorregula. O mercado passa por cima de muitas regras para se autorregular, para ele funcionar. Então não tem lógica você falar que a mídia física dá prejuízo para a Sony, sendo que o último relatório da Sony, lá no PlayStation, mostra que houve um lucro de 19%, enquanto o do Xbox teve um prejuízo de 5% na receita, que nem lucro eles divulgam, já faz muito tempo. Então você pode olhar para o Xbox e falar que ele está falindo, que o Game Pass não dá lucro, por quê? Porque não mostra lucro da divisão Xbox, só mostra a receita, e a receita, na última vez que mostrou, está em queda. Uma empresa que não mostra lucro, mostra receita, o lucro é o mais importante. Se ela só mostra receita, já tem uma coisa errada aí. Então você já pode supor que
o lucro não tá bom. Aí vem a Sony e mostra o lucro, 19% de aumento. E tem mídia física. Pronto, acabou o seu argumento. Então você não pode dizer que a mídia física dá qualquer tipo de prejuízo para a Sony. Você no máximo pode dizer assim, pode ser que o lucro em relação a antes diminuiu, porque você tem como provar, isso já é provado, que as pessoas estão consumindo mais mídia digital, cerca de 80 a 90% dos consumidores hoje compram em mídia digital e prefere a mídia digital do que a mídia física. Mas a Sony provavelmente ainda lucra com a mídia física. Pode ter diminuído o lucro. Essa é uma coisa. Agora outra coisa é você falar que dá mais prejuízo que tudo. Se desse mais prejuízo que tudo, a Sony não estaria com a mídia física, até porque ela é menor. Uma empresa bem menor que a Microsoft. Ela não pode ficar tancando prejuízo igual a Microsoft pode, não. A Microsoft sustenta a divisão Xbox. A divisão Xbox, ela vive da Microsoft. Se não fosse a Microsoft, a divisão Xbox já tinha falido há muito tempo. É porque a Microsoft é que tem dinheiro para ficar sustentando isso. Se não fosse, a Xbox já tinha falido há muito tempo. Agora a Sony não tem. A Sony depende, a maior parte do lucro da Sony vem da divisão PlayStation. Então, assim, tem nada a ver você falar que mídia física dá prejuízo para a Sony. O método do jogo ser 100% seu, hoje em dia, é se você tiver um backup dele. Infelizmente, isso só em consoles desbloqueados e no maravilhoso PC. Ou se de repente você tem ali do PS3 para trás, as mídias, os cartuchos, etc. Inclusive, saiu uma notícia na qual diz que 90% dos games vendidos na Europa foram digitais. Então é questão de tempo. Ou eles darem um jeito de acabar com a mídia física ou de colocar esses DRM. E assim, esses DRM com toda certeza é para combater pirataria, não tem outra coisa. Mas também não vai dar em nada, a pirataria ela sempre se transforma. É só olhar pro Denuvo, que reinou por um tempo aí, muitos gozavam, acabou, veio o bypass e entubou tudo. A Sony ela tá atualmente com todos os seus consoles desbloqueáveis, o PS5 ainda não é uma regra, mas é questão de tempo, galera, isso é questão de tempo. Bom, deixa teu comentário aí, a tua opinião, que tu acha disso. Eu gostaria de... Bom, aí ele vai encerrar o vídeo aqui. Então ficou essa lição aí, né? Nesse vídeo aqui, o cara fez um vídeo contraditório com um título confirmado: seu jogo não é seu, uma coisa que todo mundo na indústria já sabe. E aí ele vem criticar essa política da Sony, sendo que não tem o menor sentido, né? Na primeira parte do vídeo ele fala que isso é um desrespeito ao consumidor, que isso está condicionando o consumidor a ter o jogo. E por outro lado ele reconhece que essa condição já existe, né? Ele fala que o jogo não é realmente da pessoa, e aí ele fala essas outras coisas que ele falou, citando aí que a pessoa não pode falar de mídia física ou falar que o jogo comprado é realmente dela. Então ele entra em contradição, né? Numa parte ele está criticando, na outra parte ele meio que se refuta no próprio vídeo. Então eu fiquei sem entender ele falar que isso é anticonsumidor, né? Uma das políticas mais anticonsumidor que ele já viu. Então, para finalizar aqui, o que é essa política da Sony? É você fazer um login na sua internet aí no console dentro do prazo de 30 dias. Você não vai perder o jogo completamente, mas assim que você fizer o login, cara, não demora nem um minuto, 30 segundos ou menos. Conectou, ele já faz a leitura de tudo e já era. Ninguém fica mais de 30 dias sem conectar seu console na internet. Assim que você conseguir fazer essa conexão, aí você já tem tudo de volta. Isso não vai mudar nada na vida de ninguém. As pessoas estão fazendo tempestade em copo d'água por causa disso, numa coisa que não vai afetar ninguém. Então é totalmente esquisito e desnecessário você criticar essa política da Sony, uma política que praticamente todos os streamers, todos os serviços que trabalham com essa coisa digital praticamente têm, né? E eu concordo com a Sony, essa é uma maneira de provar que você ainda está lá, que você está logando e etc. Mas isso não vai atrapalhar em nada na jogatina de ninguém, não vai mudar a vida de ninguém também. Bom, essas são as informações que a gente tem até hoje sobre essa política, né? Vamos ver se vai ter atualizações, mas por enquanto é isso. Esse foi o react do vídeo. Essa também é a minha opinião. O que ele fez nesse vídeo aqui não teve sentido nenhum para mim, ficou muito contraditório. Mas é isso aí, vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.